O André Debastiani é coordenador do Rally da Safra, vai falar um pouco a respeito dessas expectativas. Deixa eu ver se ele já está nos ouvindo aqui. André, você está conosco ou está nos ouvindo? Sim, estou. Tá certo, Debastiani. Debastiani, a respeito dos primeiros números que foram apresentados, o Rally da Safra ainda vai ganhar os campos neste domingo para falar de milho, mas já traz aquilo que o produtor rural está vendo de uma maneira muito clara, né? Uma expectativa menor, uma redução na produção brasileira na ordem de 15%. O que vocês esperam ver nos campos aí do Brasil, principalmente em estados que estão sendo mais castigados, como o Paraná, principalmente, parte do Mato Grosso do Sul e Goiás? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Satisfação participar do programa de vocês mais uma vez. De fato, o Rally da Safra está voltando a campo. Nossas equipes começam o trabalho de avaliação das lavouras agora a partir de domingo e com um desafio muito grande, um desafio de avaliar uma safra muito prejudicada pela irregularidade climática. Nós já havíamos comentado aqui com vocês, até mesmo em outros momentos, de que essa era uma safra que trazia alguns problemas, principalmente relacionados a calendário, né? A gente plantou sabendo que o calendário não era o ideal. Estávamos avançando março, até mesmo abril para o plantio desse milho de segunda safra, que a gente sabe que a gente começa a entrar numa janela de risco muito grande. O que a gente não contava, Fabiano, que o clima não iria colaborar com a gente. Na verdade, a gente teve um abril e um mês de maio muito seco. E a gente teve períodos aí em algumas regiões de 40, 50 dias sem chuvas, que pegaram as lavouras justamente no momento de polinização. Então, esse é um problema muito grande, e isso faz com que as novas estimativas, ou o número pré-rally que a gente está trabalhando, né, apresenta essa redução bastante forte. Então, nós estamos falando hoje, Fabiano, de uma estimativa de 66,2 milhões para essa safra de milho segunda safra. Tá certo. André, em relação a essas questões hoje que estão sendo colocadas pelo milho, principalmente as condições de campo, nós já trabalhamos com uma estimativa de mercado em relação às operações, é o que eu vou mostrando todos os dias aqui, de uma saca de milho com valores firmes, com uma tendência de valorização, e mesmo aquele que ainda possui, por algum motivo, possui cereal para comercialização, tem segurado e não tem estabelecido, por exemplo, a comercialização antecipada, até porque ele não acredita ou não está muito certo, confiante em relação a essa produção. Em termos do que está conseguindo refletir no mercado, como que o Rally vai trabalhar os números a partir do momento que as equipes começarem a trazer os dados aí para a coordenação? Eu acho, Fabiano, que esses números o mercado já comprou, o mercado já conhece esses números de que, de fato, a gente tem um problema de suprimento ao longo dessa safra. A própria safra de milho verão já apresentou problemas, né? A gente produziu 24,9 milhões de toneladas, então mais essa safra agora, a segunda, com problema, e resulta numa safra total, a produção total, muito abaixo dos 100 milhões. Estamos falando aí de 91,1 milhões de toneladas para a produção de milho total, diante de uma demanda crescente. E o reflexo disso a gente já pode ver quando a gente olha as relações de trocas, por exemplo, de carne por milho, seja de aves, seja de suínos, ela está nos piores momentos da história, e isso tem trazido, inclusive, dificuldades, principalmente para aquelas indústrias que estão muito focadas no mercado interno. O mesmo, por exemplo, podemos falar da indústria etanol, que também está trabalhando com margens apertadas. Então, eu diria que o impacto de uma safra pequena, de uma safra com problemas como essa que a gente está vivenciando, já está nos preços. Esses preços já refletem essa situação. Mas, claro, esse número, ele é um número pré-rally, nós estamos indo para campo, quando a gente conversa com o produtor, e você bem sabe disso, e pergunta para ele quanto que vai produzir, ele já volta para a gente, André, tem que colocar a máquina, temos que ver como é que são as primeiras colheitas aí para ter a certeza da produção. E o Rally vai estar acompanhando essas primeiras colheitas, e pode ser sim, na verdade torcemos aqui para que esse número aumente, mas vamos ser realistas, né? Eu acho que não tem como a gente ter uma mudança muito grande agora em termos do que a gente está apresentando, em função de todas as condições climáticas que a gente já viu. Então, esse estímulo em termos de preço para o produtor, ele permanece, porque a gente tem uma safra ruim e que não é suficiente para atender toda a nossa demanda, mais e nossas exportações.
André, em relação aos números que foram apresentados, por exemplo, pela Conab, nos dois últimos deles, os dois últimos levantamentos, o 7º e o 8º, trouxemos aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e foi apresentar e aí começar a pipocar a mensagem, né, do produtor rural reclamando a respeito dos dados, né, não está acreditando muito nos números, que estão muito diferentes também do que o Rally da Safra já apresenta como premissa para iniciar o trabalho de campo e todas as outras empresas privadas que de alguma forma fazem algum tipo de levantamento. Hoje nós temos no Brasil um histórico de ter esse acompanhamento através dos números oficiais, dos números das empresas privadas, do Rally. Você acredita que, pensando nesse aspecto, Mato Grosso hoje talvez seja onde possa ter algum tipo de elevação na produção, alguma coisa diferente apresentado lá, que não foi tão afetado ainda pela questão do clima, André? Pois é, ontem a gente fez uma apresentação dos números do Rally e eu pintei um mapa lá, alguns estados em vermelho, outros em laranja e outros em amarelo. O Mato Grosso foi o estado que ficou pintado em laranja, porque a quebra que a gente está olhando para o Mato Grosso ela não é tão grande. A gente teve algumas regiões do Mato Grosso que tiveram algumas chuvas a mais. Então, hoje, se eu não me engano, a gente está falando aí do Mato Grosso de uma redução em torno de 14% em relação à safra passada. Imagine que safra passada a nossa produtividade média foi de 109 sacos e agora a gente está falando de 94. Vou fazer um paralelo com o Paraná. Paraná nós estamos falando de 60 sacos por hectare. Então, o Mato Grosso, eu diria que é um estado que não foi tão afetado, não está vivenciando uma tragédia tão grande em termos de produção. Mas sim, tem regiões do Mato Grosso que estão piores, se a gente olhar para o sudeste do Mato Grosso, a região de Itiquira, Rondonópolis, ou até algumas regiões ali do Médio Norte, como Lucas do Rio Verde, que acabaram sofrendo um pouco mais. De novo, Fabiano, temos que ir para o campo, temos que conseguir fazer algumas leituras, por exemplo, de população de plantas, peso de grão, tamanho de espiga. A gente teve alguns relatos, por exemplo, de lavouras que estão verdes, estão bonitas, mas quando você olha a espiga não tem grão, porque a polinização ali acabou descasando da parte masculina e feminina da planta. Então, ir para o campo agora é importante, e você ressaltou um pouco essas diferenças de dados entre outros órgãos. Isso a gente vê que acontece, e talvez num ano como esse, Fabiano, que é mais difícil ainda você ir para o campo, né? Poucas empresas estão se dispondo a fazer esse trabalho de campo, a gente acaba tendo mais diferença aí em termos de estimativas. Então, daí a importância de a gente estar rodando o campo a partir da semana que vem para trazer informações mais precisas para vocês. André, para encerrar nossa entrevista, como que você organizou essas equipes de campo, como é que elas vão estar distribuídas nessas áreas de produção de milho segunda safra? Bom, serão 6 equipes que a gente dividiu aí trabalhos ao longo das próximas 4 semanas. Devemos fazer mais de 25 mil quilômetros, visitar 125 municípios e a gente foca nas regiões de maior importância, né? Então vamos rodar todo o Mato Grosso, vamos rodar Goiás, vamos rodar o Mato Grosso do Sul e Paraná. Apesar de ter, a gente sabe que tem milho em outras regiões também, né? A gente vai acabar concentrando o nosso trabalho nesses 4 estados que representam aí a maior parte da produção. E um trabalho que é feito aí seguindo todas as normas e cuidados, né, em relação à pandemia. Então, a gente não vai ter as visitas presenciais aos produtores, é só trabalho de campo mesmo, e as visitas vão ser como a gente está fazendo aqui, de forma virtual. A gente deve entrevistar, já entrevistamos em torno de 80 produtores ao longo dessa etapa soja, devemos entrevistar mais uns 30, 40 produtores agora ao longo dessas 4 semanas, que daí sim a gente consegue qualificar essa safra, né? Não é só o dado de campo, mas também o que o produtor acaba trazendo para a gente.